Bom, acho que a melhor forma de tentar explicar um pouquinho de BI e toda aquela loucura que eu estou comentando ali no texto até agora, em relação à aula do professor, o 1 mais 1 não é 2, e que existem muitas variações, é tentar exemplificar um pouco do que aconteceu aquele dia. Então, basicamente, aqui a gente tem uma tabela, que foi mais ou menos o que a gente criou naquele dia na aula. Então, a gente colocou três colunas: nome, gênero e idade. No nome tinham todos os nomes dos alunos, vamos supor que eram 10 naquela época. Aqui a gente preencheu com gêneros, ou seja, tinha pessoas do sexo masculino e do sexo feminino, então a gente foi colocando um a um e foi preenchendo também aqui as idades. Aqui as idades eu preenchi manualmente só para ter um número aleatório. E com base nisso a gente teve que criar o nosso primeiro infográfico. Aí sim, a arte de criar um infográfico basicamente é criar ilustrações a partir de um ponto de vista e com um conjunto de dados ou informações. Então cada um tinha liberdade de montar o que queria, como queria. Uns viram mais informações, outros ressaltaram outros detalhes e assim por diante. Então a primeira coisa era descobrir aonde estava a diferença entre um e 2 nesse conjunto de dados aqui. Quais são as informações e dados que estão ocultos e que a gente poderia usar para criar o nosso infográfico, porque até então a gente só tem uma tabela. Então a primeira coisa aqui que a gente tem uma série de dados, uma série de alunos, e a primeira contagem é quantos alunos a gente tem ao todo. Então aqui tem 10. Só que obviamente eu tentando falar um pouco de planilha, eu não vou colocar o número 10, né? Eu vou fazer uma forma total de alunos. Então vamos colocar aqui, vamos fazer uma forma, vamos fazer um count if e vamos pegar sempre nessa coluna. Não, vamos pegar dessa daqui, porque é onde tem um padrão, ó, tem nome. Aqui eu não conseguiria contar facilmente, porque tem feminino, masculino e tem gênero. Então eu vou fazer uma conta aqui nessa coluna. Sempre que houver, nesse caso aqui, como exemplo, o padrão nome, eu vou contar nome. E se eu fizer dessa forma aqui, ele não vai dar porque o nome... Opa! Claro, o nome é o 1 ali, né? Count if a sempre quando tiver o nome. Pronto, aqui ele pegou 11, só porque eu comecei acima da legenda. Então vou pegar aqui a partir do A4, né? A4. Então ele foi lá e me disse, olha, eu tenho 10 alunos. Então a primeira informação que a gente poderia estar usando na nossa infografia, por exemplo, daquela aula, é dizendo mais ou menos quantos alunos tem naquela turma de multimídia, de infografia. A segunda informação que a gente tem aqui como padrão é o gênero, que é o tipo de informação, e ali a gente tem duas variações, que é o masculino e feminino. Então eu posso vir aqui também dizer quantos alunos são do gênero feminino e quantos alunos são do gênero masculino. Então eu vou botar aqui o percentual feminino e percentual masculino. Então a gente vai começar a analisar. Então agora eu quero saber quantos dessa coluna B aqui são feminino. Então eu vou botar ali, ó, count if, quando B4, que é a partir daquela linha lá para não pegar o gênero ali, né? B4 a B, que é até o fim, for feminino. Pronto, ele vai me dizer que é 6. E isso também com masculino, só que eu quero o percentual. Então eu vou ter que pegar esse cara aqui e fazer uma conta dividindo ele pelo número lá de cima, para ele me dar o percentual de quanto daquele público daquela sala era feminino. Eu vou fazer a mesma conta, count if, nesse cara aqui, a partir do B4, ele for masculino, tu vai me trazer a informação. Então, de todos os 10, eu tenho 4. Então, para saber o percentual, eu vou fazer uma conta dividindo esse cara pelo total de alunos. E eu vou ter aqui 40%. Opa! Eu vou ter aqui 40% do sexo masculino. Então, a gente já tem três informações base aqui, que é o total de aluno, com base nessa tabela, e o percentual de gênero por aluno. A gente também tem um outro dado aqui, que é a idade. Então, eu tenho todas as dados dos alunos e eu posso saber, por exemplo, qual é a média de idade daquela sala. Então, eu vou fazer ali, deixa eu copiar sua formatação, média e idade. Beleza. Então, eu vou fazer aqui um average. Vou botar aqui e vou fechar. Então, ele vai dizer, ó, a minha média, eu vou botar só mais uma casa decimal, a minha média de idade naquela sala geral é de 26 anos.
Agora, eu vou fazer só, além da média de idade, eu também tenho como cruzar as informações. Eu tenho feminino e eu tenho idade. Então, eu posso saber a média de idade de todos os alunos do sexo feminino e também posso saber todas a média de idade dos alunos do sexo masculino, que é mais uma informação que a gente pode estar trabalhando nesse infográfico. O que a gente vai usar eu ainda não sei, mas a gente está separando padrões de dados que podem ou não ser estratégicos e usados para aquele infográfico lá. Nesse caso que a gente está tentando espremer mais o limão para ver até onde vai. A gente está tentando encontrar as grandes variações entre 1 e 2, que é aquela metáfora que o professor mostrou lá na aula. Então vamos colocar aqui, ó, média de idade por gênero. Esse é mais um conjunto de informação que a gente vai estar cruzando. Vamos botar bonitinho aqui. Aqui eu vou botar um cinzinha menos. Eu tenho toque com formatação de planilha, então masculino. Vou botar feminino primeiro. Feminino, masculino. Beleza. O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que ali olhar sempre quando tiver feminino ou masculino, pegar essa informação aqui do lado e fazer uma média. Isso a gente vai fazer com filtro. Primeiro um filter. Então eu quero filtrar esse cara quando esse cara for igual a feminino. E vamos ver se pegou. Ele trouxe todos, só que eu não quero que ele faça todos, eu quero que ele faça uma média. Então eu poderia simplesmente somar, por exemplo, né? Somar e dividir pela quantidade lá de cima, que é uma conta muito gambiarra, mas só vou mostrar que é possível somar. Então eu tenho isso aqui tudo, e se eu dividisse pela quantidade de... Ah, mas aqui não tá, vou ter que fazer uma outra conta. Se eu dividisse por 6, por exemplo, ele ia dar a média de 28, que é mais ou menos a idade das mulheres. Mas eu não quero somar, eu quero fazer ir direto já para a média. Average. Aqui, beleza. Ele vai dar o mesmo número que eu tinha antes, que é a média de idade são 28 anos para o público feminino. Aqui embaixo eu posso fazer a mesma coisa, filter. Lembrando que vocês sempre podem estar copiando a fórmula, né? Copiando aqui tudo e só trocando ali o gênero, mas eu estou fazendo uma a uma para vocês realmente conseguirem pegar a lógica. Então eu vou filtrar essa coluna quando essa daqui for escrito masculino. Beleza, Creuza. Então ele vai me trazer as informações e agora eu quero a média. Average. E fecha lá no final e pronto. Então aqui eu tenho mais um conjunto de informação, aonde eu sei que o público feminino tem 28 anos e o público masculino tem uma média de 23 anos. Isso aqui eu também posso estar usando no meu infográfico. Agora eu posso estar aqui botando a diferença. Percentual diferença, por exemplo, entre as idades. Agora eu sei uma, então eu posso simplesmente saber a outra. É simples. Essa daqui eu posso deixar em branco, porque eu não tenho base nenhuma, mas eu posso pegar essa e dividido por essa daqui, e eu vou ter a diferença mais ou menos de percentual ali. Posso ter um percentual referente à diferença de idade, né? Pode ser tanto uma pela outra e assim por diante. Pode ser 1 menos... Deixa eu ver se isso aqui vai dar. Então a diferença é mais ou menos 18% entre as idades. E assim a gente vai criando toda a nossa gama de cruzamento de informações para estar montando aqui os nossos dados BI. Lembrando que fora essa tabela eu não tinha nenhuma outra informação. Ou melhor, eu tinha muitas informações além dessa tabela aqui. E eu acho que foi isso que o professor Wilson tentou explicar naquele dia. Existem muito mais informações entre o 1 e o 2 do que a gente sabe. E como a gente sempre tenta pensar no mais complicado, a gente esquece de olhar para o simples. Então eu tenho um conjunto de informações aqui, eu só precisava filtrar melhor ele. Então com base nisso, eu consigo criar diversas outras. Por exemplo, ano de nascimento. Eu posso vir aqui no caso... Oh, meu Deus... nascimento. Eu posso vir aqui, no caso, eu vou colocar aqui, ó, ano base. Nós estamos em 2019. Eu posso vir aqui, por exemplo, vamos supor que isso aqui, que esse cara fosse hoje, eu posso vir aqui e dizer quando essas pessoas nasceram. Só que, claro, não era o que a gente estava tentando fazer aqui, mas é só um outro exemplo de análise de informação que a gente pode estar fazendo. Eu vou fazer a mesma coisa com os outros, só que eu vou trancar essa célula aqui para ela não descer junto. Então eu tenho aqui a média da data de nascimento de todo mundo que estava naquela sala se o dia fosse hoje. É claro que não era hoje, era em 2000 e...
quando que era? Em 2000 e, cara, 2008, 2009. Então, basicamente aqui eu tenho o ano de todo mundo com base na idade deles que estava naquela sala lá. Então eu posso vir aqui também, posso botar uma média. Vamos ver se vai rolar aqui, uma média do ano de nascimento. Média, ano de nascimento. Será que vai rolar? Acho que não sei, vamos ver. Média do ano de nascimento, AVG. AVG. Posso vir aqui e fazer isso aqui. Então a média ali do ano de nascimento é 1983, é mais ou menos um período onde boa parte das pessoas teriam nascido. E assim eu consigo fazer com sexo feminino, de novo, né? Sexo feminino e sexo masculino. Então a média do ano de nascimento de todo mundo que quero esse, quando esse for... Ah, meu Deus, não botei o filtro. Feminino. Então eu vou vir aqui, vou botar filter. E ele vai me trazer todos os anos ali. Então eu vou botar de novo a average aqui no início. E pronto. Eu tenho ali a média de todo mundo do gênero feminino. E agora eu vou pegar a média de todo mundo do gênero masculino. Pronto. Cadê aqui? Então, basicamente, a maior parte do público feminino nasceu entre 1981 e do masculino entre 1986. Então, as informações aqui, a gente começa a cruzar e vai acabar trazendo um monte de outros dados que não existiam com base naquilo que a gente vai fazendo. Então, eu consigo agora criar outras colunas aqui e trazendo uma série de outras informações com base em dados já encontrados e não encontrados. Eu posso vir aqui agora, por exemplo, e colocar uma diferença entre as idades. Aqui, ó. Pronto. Coloco até aqui. E aqui eu vou colocar a diferença entre as datas de nascimento. De novo, vou botar aqui, ó, 1 menos esse dividido por esse. Nossa, deu até negativo aqui. Não precisa de um menos. Menos 1. Então eu vou ali e consigo agora começar a calcular diferenças e assim por diante. Então, basicamente, de forma bem geral, esse foi um pequeno exemplo, né, do que aconteceu naquela aula e aonde acabou abrindo um pouco mais a minha mente e quebrando o paradigma. A diferença é de 1 a 2, existem muito mais informações do que a gente realmente sabe. Então 1 mais 1 pode não ser 2. Pode ser 1,2, pode ser 1,8 e 1,8 pode dizer muita coisa do que apenas aquela fração de número ali. Então esse é um resumo bem geral que eu tentei explicar nesse vídeo para complementar o conteúdo do meu texto ali e tentar explicar um pouquinho como que é o processo de BI ou como foi para mim essa descoberta, né?